Minha nomeação, em todos esses cargos que eu relatei aos senhores aqui no início da minha fala, foram unicamente por razões técnicas. Eu não tive nenhum patrocínio, eu não conheço nenhum político que possa ter intervido na minha nomeação. Não conhece ou não sabe? Mas é cargo de confiança. É cargo de confiança, não conhece ou não existe sabe gratificação para a senhora exercer esse cargo, não existe? Existe gratificação para ser fiscal. E coincidentemente ou não, a senhora está nessa gratificação desde 2018? Senador, desde 2016. Com Ricardo Barros e desde se perpetua até hoje? Não, senhor, desde 2016. Contará. Quais as funções ou cargos comissionados que Vossa Senhoria exerceu durante a gestão do Ricardo Barros e durante o governo Bolsonaro, por favor? Eu sou fiscal de contrato desde 2016. Eu não mudei essa função desde 2016. Então, as nomeações que eu trouxe aqui para os senhores são nomeações puramente de alterações de cargos. Isso é corriqueiro dentro do órgão. Não entendi. Eu sou fiscal de contrato desde 2016. 2016. Isso. As funções de confiança que eu fui nomeada nesse período de 2016 para cá são meramente alterações de cargos. Sim, eu sei, mas eu queria saber quais são as funções de confiança que a senhora ocupou de 2016 para cá. E se me permite, senhor relator, quem era o ministro quando da sua primeira nomeação? Da minha primeira nomeação, ministro José Serra. Para fiscal de contrato, deixa eu resgatar, eu não... 8 de dezembro de 2016. Isso, para o cargo de confiança, para gratificação de confiança. Marcelo Castro. Não, é uma pergunta. A senhora poderia responder, não pergunte à mesa. Uma pergunta. Quem era o ministro quando a senhora foi nomeada pela primeira vez para uma função em comissão na estrutura do Ministério da Saúde? Do Ministério da Saúde? José Gomes Temporão. Não. Função em comissão, senador. A primeira função em comissão que a senhora exerceu como servidora de carreira... Como servidora de carreira, José Serra. Foi em que momento? José Serra. A pergunta, me parece que a pergunta do relator é qual a primeira função em comissão, gratificada. Sim, minha primeira função foi DAS-1. Quando? Em que ministério? Quem era o ministro? Em que governo? José Serra, se eu não me engano, eu não tenho aqui. A senhora pode trazer um histórico aí da evolução e da ocupação seguida de cargos em comissão ou de funções comissionadas no Ministério? Isso é muito importante, por favor. Essa foi a primeira? Deixa eu pegar a primeira aqui. Essa foi a primeira. Essa foi 2000. Eu ainda conheci a Fundação Nacional de Saúde, que quando eu ingressei, Fundação Nacional de Saúde, eu fui nomeada no DAS-1 no ano de 2000. Aqui, todos são... Por favor, se puder seguir. Seguindo, na Secretaria de Vigilância em Saúde, permaneci com esse DAS, porque eu fui, como se diz, redistribuída para o Ministério da Saúde. Eu fui incorporada na Secretaria de Vigilância em Saúde quando da criação da Vigilância em Saúde. Então, eu permaneci com esse DAS no Ministério da Saúde. Tá, qual foi o seguinte, o DAS seguinte? O DAS seguinte foi o DAS-3. DAS-3. Quando? Em 2009. 2009. E onde foi, por favor? Na Secretaria de Vigilância em Saúde. Tá. Em que cargo? DAS-9. DAS-9, não era fiscal ainda? Não, nessa época não era fiscal. O seguinte, por favor. Desculpa, DAS-3. Tá. DAS-3, que ano foi no isso? ano de 2009, não era fiscal. 2009. O seguinte, por favor. O seguinte... tá. Tá aqui. O seguinte foi o DAS... sim, eu esqueci de avisar, de informá-los, que eu fui cedida para a Agência Nacional de Vigilância,
Nacional de Telecomunicações, onde exercia um CCT4. 64. CCT4. Então, a 64. comissão é um cargo comissionado técnico, por 2 anos na Anatel. Retornei ao Ministério da Saúde. Quando? Retornei ao Ministério da Saúde em 2016. Por favor. E ocupou que cargo? DAS2. DAS2. Foi quando me foi colocada a função de fiscal de contrato. Voltou. E a senhora foi nomeada por quem nesse período? Oi? Quem lhe nomeou? Qual era o ministro? 2016 foi Marcelo Castro. Não, 8 de dezembro de 2016. A senhora tem certeza? Bom, eu coloquei aqui a época era Marcelo Castro. 8 de dezembro de 2016, ao que me parece, o ministro não era o Marcelo Castro. A senhora quer... Deixa eu ver. Só um minutinho. Deixa eu checar a portaria. Claro. Porque a senhora está sob compromisso. É importante que leve essas coisas em consideração. É uma questão de datas, Excelência. É apenas uma questão de datas. Né? Não é questão só de queremos data. saber, no dia 8 de dezembro de 2016, por quem a senhora foi nomeada no Ministério da Saúde. 2016, 2003, Só um minuto. 2018. Deixa eu ver. Não tá aqui. Marcelo Castro. 8 de dezembro de 2016, eu acho que o ministro não era o senhor Marcelo Desculpa, Castro. 5 de abril de 2016. A portaria 5 de abril de 2016, Marcelo Castro. E a senhora foi designada para que função? E a seguinte? E a portaria seguinte? A portaria seguinte, deixa eu verificar. Qual foi o próximo cargo? Nós estamos em abril de 2016. Só um minuto, por favor. É muito importante essa informação. E continua no DAS3? Não. E qual foi o DAS do Marcelo Castro? 1. Desculpa, 2. DAS2. Vamos... Nós queremos saber qual foi a sua nomeação do dia 8 de dezembro de 2016. Qual foi a sua progressão em cargos, em comissão? É isso. E em que momento? Isso é um dado muito importante, eu repito. Coordenadora-Geral de Saúde do Trabalhador. É o DS2, Isso, mas tá aí, ó, pode ler. que é essa função aqui. Essa função aqui, de assistente Nós da passamos saúde de do abril, trabalhador. nós saímos de abril, Marcelo Castro. Qual é a nomeação seguinte? A nomeação seguinte, eu recordo que foi apenas uma troca de função dentro do Ministério. Eu tinha um DAS1 e me passaram um DAS... eu tinha o DAS2 e fui nomeado no DAS1. É um DAS inferior ao que eu tinha, Por favor. à época. Quando e com Isso quem? foi, se eu não me engano, foi dezembro de 2016, 17, não? Para ser mais preciso, dia 8 de dezembro de 2016, não foi? Exato, tá aqui. Isso. Está aqui, está aí. Escrito aqui, ó, também. E qual era o cargo, Aqui qual na era o frente. DAS? Isso. 8 de dezembro de 2016. Perfeito. 8 de dezembro de 2016, é porque a portaria, ela sai com data diferente. Não, fale do 8 de dezembro de 2016. Coordenador-Geral. Assistente da Coordenação Geral de Saúde do Trabalhador, DAS2. Tá. Quem era o ministro? Quem era o ministro? Quem era o ministro, por favor? Eu não tenho a portaria aqui, senhor. Não, a senhora lembrou o ministro Marcelo Castro. A senhora não lembra quem era o ministro de 8 de dezembro de 2016? Sim, deixa eu te falar indiferente para você. Pode falar, que é o Ricardo Eu não Barros. tenho essa informação aqui, Não. porque para mim o ministro, ele assina todas as portarias de nomeação dentro do Ministério. Sim, mas a senhora não lembra em que Doutora Regina. oportunidade a senhora foi nomeada para o cargo comissão? Na Doutora sequência desse cargo de abril? Essa é uma pergunta concreta, Doutora Regina, objetiva. vamos ser bem didático, veja. A senhora acabou de dizer que lembra a nomeação de abril, que foi o ministro Marcelo Castro. E não lembra E a senhora dezembro. não lembra a nomeação de dezembro? Dezembro, não lembra? Presidente, desculpa, porque eu só imprimi a de abril, eu não imprimi a de dezembro. Eu vou verificar. A de dezembro, Não é que ela não certamente, lembra, foi a impressão que eu fiz, Excelência. certamente, é porque não está impressa, mas certamente deve ter sido a do Ricardo Barros. Pronto, Porém, era essa a resposta. Porém, como eu disse aos senhores... Não, como eu disse estamos aos senhores, apenas são perguntando, não mudanças precisa de porém. cargos Não se preocupe. dentro do Não se Ministério. preocupe com porém, não se não, preocupe. nós estamos apenas perguntando. E continua qual no DAS, relator? Qual DAS? Qual DAS? Qual DAS? DAS1.
DAS-1, qual era a função? Era inferior ao DAS-2. Não, qual era a função Eu já era fiscal de contrato. Já era fiscal de contrato. Continuava na mesma atribuição. E foi nomeada pelo Ricardo Barros em qual foi o dia, precisamente? 8 de dezembro de 2016.